Já está no Facebook. Isso. Vamos ter- Boa noite, você que nos acompanha pela página da Pascom da Prelazia do Marajó, no Facebook. Me chamo Pablo Castro, sou membro da Pastoral de Comunicação aqui da Paróquia Menino Deus, em Soure. Estamos iniciando a nossa live conversando com o Bispo. Obrigado pela sua participação e companhia nesta noite. Esta é a nossa primeira edição e estamos, portanto, fazendo uma edição experimental. Convido agora Dom Ionilton para dar o seu boa noite e fazer a sua oração inicial. Boa noite, Dom Ionilton. Boa noite, Pablo. Boa noite a quem está nos acompanhando ou que venha nos acompanhar depois. A nossa saudação desde aqui a Prelazia do Marajó, desde aqui a sede da Prelazia que fica em Soure. Vamos rezar pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, nos conduza nessa nossa live, nessa nossa conversa esta noite, fazendo, como você disse, essa experiência, né, de criar esse espaço para a comunicação virtual, pedindo ao Espírito Santo que nos dê a sabedoria necessária para a gente conduzir hoje e todos os outros as outras lives que a gente venha a produzir nessa caminhada de conversando com o bispo. Então rezemos: vinde Espírito Santo e Enchei enchei os corações dos vossos fiéis e e acendei acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Enviai, Senhor, o Senhor, o vosso vosso Espírito, Espírito, e e tudo tudo será será criado, criado, e e renovareis renovareis a a face da face da terra. terra. Oremos. Oremos. Ó Deus, que Deus, que instruíste instruíste os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis, fiéis com as com a luz do luzes do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei fazei que que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas, coisas, segundo segundo o o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos gozemos sempre de de sua sua consolação. consolação por Por Cristo, Cristo, Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora da Consolação, Rogai por nós. João Batista, Rogai por rogai. nós. Faremos então essa nossa conversa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com você, Pablo. Meu Newton, por que ter uma live com este nome, Conversando com o Bispo? De onde vem a ideia desta live? Ô, Pablo, desde que eu cheguei aqui na Prelazia do Marajó, em julho do ano passado, né, eu vinha refletindo, conversando com, né, a nossa equipe aqui da Cúria, a secretária Cássia, a nossa ecônoma irmã Rita, com o chanceler, né, padre Rafael, de que a gente tinha, quer dizer, eles diziam que não tinha uma comunicação como Cúria, né, organizada, né, e a gente começou a utilizar o serviço da PASCOM, da Paróquia Menino Deus, né, que você faz parte. Sempre que eu precisava, vocês me davam uma cobertura, né, um apoio. E eu vinha sentindo a vontade de aprimorar essa nossa comunicação virtual também como prelazia, como cúria, né, a minha pessoa como bispo. Eu fiz uma experiência na prelazia lá de Itacoatiara, onde eu trabalhei 7 anos antes de vir para cá como bispo, e nós conseguimos lá fazer um bom caminho nesse campo da comunicação, e a gente também produzia, né, lives quinzenais, não alguma outra necessidade, uma live especial, e a gente conseguia, através disso, fazer alcançar, diria, um público que a gente não alcançaria através de um contato presencial, né? Então, a gente foi melhorando a comunicação também através da internet, através das redes sociais. E eu vinha sentindo aqui essa necessidade de, poxa, aqui as distâncias são maiores, até aqui na cadeia, entre um município e outro,
Não é fácil a gente sair daqui de Soube para chegar lá em Chaves, por exemplo, né? São quase 26 horas de viagem. Então, a minha ida nas paróquias, com a nossa Prelazia do Marajó, vai ser com uma frequência um pouco menor, talvez, do que eu ia lá em Itacoatiara. Então, eu disse, mas nesse mundo que a comunicação avança, e, infelizmente, às vezes o pessoal do mal, né, usa com mais, né, frequência, né, as redes sociais, e nós, igreja, precisamos ocupar esse espaço. A gente precisa criar um mecanismo de proximidade com quem tem acesso à internet. É verdade que nem todo mundo, né, tem acesso à internet também aqui na área da nossa Prelazia do Marajó. Eu já andei nos 10 municípios, nas 10 paróquias, nos 9 municípios. A gente sabe que na cidade ainda tem uma internet razoável, mas quando a gente vai para o interior, para as comunidades pequenas, já muda um pouco mais. Mas a gente quer alcançar esse público, Paulo, que já tem o uso da internet e que a gente pode alcançar. Eu posso estar falando aqui hoje com Salvaterra, com Breves, com Melgaço, com El, com Bate, com Afuara, Anajá, Aves. Eu não conseguiria estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. E com esse recurso a gente consegue. Eu posso hoje, se tiver gente desses municípios, dessas paróquias, conectando, a gente vai poder estar conversando. E o nome Conversando com o Bispo é um pouco essa ideia. E esse espaço aqui é para que as pessoas, em nossas paróquias e comunidades, pastorais, grupos, movimentos, também pessoas que acompanham, às vezes, as nossas lives, que são de outros lugares, né, de outras dioceses, de outras prelasias, de outros estados até, possam, né, dizer, ô bispo, eu queria que você me explicasse tal assunto. E eu escutei tal, ouvi tal coisa, né? Não entendi bem. Você pode me ajudar a entender? Ou então, uma passagem bíblica que a pessoa não compreende, quer uma explicação, quer uma ajuda. É uma passagem do catecismo, né? Que a pessoa estudou, mas como é que eu vou compreender melhor isso? Ou até escuta, né, uma homilia, seja minha, seja do padre, ou uma palestra, né, de uma pessoa que está no encontro e que fica uma dúvida. Então, aqui, conversando com o bispo, é para fazer mesmo uma conversa de família. O bispo com, né, seu povo e vamos conversando. O de hoje, o seu primeiro experimental, como nós chamamos, né? Talvez não vamos conseguir ainda alcançar essa interação, né? Que nós fizemos a educação tem aí 3 semanas, mais ou menos. Então, as pessoas talvez não estão ainda entendendo como faz. Mas, só para ajudar, Pablo, assim, quem está nos acompanhando ou vendo, né, a pessoa pode participar sugerindo o tema, que a gente vai conversar aqui, ou fazendo uma pergunta, ou procurando esclarecer uma dúvida, mandando pelo WhatsApp da Cúria, aqui da Pelosi, pega lá o telefone da Cúria, na Secretaria Paroquial, e aí lá tem o número da Cúria, que é também do WhatsApp, e manda para a secretária da Cúria, ela vai passar para a gente. Ou quem tem meu contato já pode fazer pelo meu WhatsApp, mandando para mim, ou das pastorais, grupos e movimentos que tem WhatsApp, né, pode, e que eu estou também inserido naquele grupo, aquela pastoral daquele movimento lá do WhatsApp, aí comunica com a gente e propõe um tema para a gente ir conversando, né? Então, esse é um pouquinho a ideia do Conversando com o Bispo, para ser mesmo uma conversa entre nós, entre o bispo e as pessoas. E é claro que, como você hoje já está aqui conosco, ajudando, né, nessa condução da nossa live, a gente quer, na medida que alguém propõe um tema, eu posso convidar alguém para desenvolver esse tema. Olha, vamos trazer tal pessoa que vai esclarecer para nós esse assunto.
e aí vamos incluir essa pessoa na conversa, né? Também nós vamos, quem sabe, aos poucos, uma pessoa quer entrar diretamente né, na live, né? E fazer uma pergunta para mim, pode também, basta fazer o contato com antecedência, dizendo eu gostaria de entrar na live ao vivo, na hora que estiver acontecendo, e fazer uma conversa, fazer meu comentário. Então, é um caminho que a gente vai, aos poucos, aprimorando, né, tanto na área da comunicação mesmo, né, dos equipamentos, quanto na área da facilitação de chegar a ter realmente essa comunicação. Então, essa é um pouquinho a nossa vontade, nosso desejo, e aqui um agradecimento também a Adriane, que trabalha aqui na Gúria e que vem ajudando a gente aí na produção dos cards de divulgação, né, das nossas atividades. Mas eu devolvo aí para você. É isso mesmo aí, nosso primeiro programa, né, conversando com o bispo. E vamos já, Dom Nilton, registrar aqueles que estão participando, que estão assistindo a nossa live. Você pode falar quem está participando conosco. Isso, né, Pablo? A gente sempre faz isso nas nossas lives, porque é uma forma também da pessoa interagir, né? É de dizer, olha, eu estou aqui, estou participando, e também pode ser, inclusive, uma forma da pessoa fazer a sua pergunta, né? De pedir a sua opinião sobre um assunto, ou de dar, manifestar o seu comentário. Então, já quero saudar a Maria do Carmo Pereira. Ela é de Vitória da Conquista, na Bahia, onde eu trabalhei como padre, né? 2 períodos, né? Depois saudar a Bena Ferreira, Benedita Ferreira, né? Da Pastoral da Criança de Bagre, né? Um abraço aí a Bagre e a Benedita Ferreira que está nos acompanhando. Também acompanha a gente já a Iranilda, que é a nossa coordenadora de pastoral da Prelazia, e o Ezequiel, que é secretário da paróquia São Miguel do Campo, né, e que está aí conosco, tá, nos acompanhando. E entra também aqui Genildo Oliveira, que é lá da Prelazia de Itacoatiara, lá da cidade de Itacoatiara. E inclusive, na época que eu estava lá, ele coordenava o grupo Encantar a Política, né? Movimento do Conselho do Laicato, né? E que fazia toda uma tentativa de fazer uma um esclarecimento, né, do que é política, o sentido da política na igreja, que é um caminho que o Conselho Nacional do Laicato do Brasil vem propondo já há alguns anos. Então, o Genildo vinha nos ajudando lá nessa coordenação. Então, aqui, por enquanto, são esses, Fábio, que são, eu estou aqui o Teófilo Lacerda, ele é da Comissão Pastoral da Terra, só não estou lembrado agora, Teófilo, da sua cidade, depois dizer aí, você eu em outro momento eu lhe digo de onde você está falando, viu, Teófilo? Se não me engano, é de Portel, mas eu gostaria que você me confirmasse. Então, Pablo, com você, o que é que você tem para nós? É isso mesmo, Dom Nilton. Agora vamos para o nosso primeiro tema. Nessa quarta semana do mês vocacional, dedicado à vocação de leigos e das leigas, o que o senhor quer conversar sobre este tema? Isso, Pablo. Eu vou, para conversar, vou colocar aqui um slide, né, um PowerPoint, como a gente chama, para a gente facilitar, né, as pessoas possam ver, né, possam até compreender melhor. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui o compartilhamento de tela. Parece que foi, né? Deixa agora ver se eu consigo botar ela ampliada. Acho que vai entrando aqui, acredito que vai entrar aqui também. Deixa eu só dar uma olhada aqui na. Isso, né? Aparecendo aí. Então,
Pablo, como você mesmo disse, né, nós estamos na quarta semana do mês vocacional e dedicado, né, à vocação dos cristãos leigos e leigas. E aqui aproveito para a gente conversar sobre essa importante vocação na nossa igreja. Vocês estão vendo aí a capa de um documento da CNBB, o documento número 105, que fala exatamente sobre a vocação dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, com esse versículo do Evangelho de Mateus 5, 13 e 14, onde Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Esse documento, ele foi aprovado na 54ª Assembleia da CNBB em 2016, mas que, sobre a vocação dos leigos, é o último documento oficial da CNBB. Portanto, ele ainda continua valendo a gente estudar, aprimorar o nosso conhecimento. Aqui está um pouquinho o esquema do documento. Quem já leu, eu quero convidar, aproveitando essa semana dos leigos e das leigas, para pega aí no seu arquivo, no seu, né, na sua biblioteca, né, nas suas, nos seus livros, esse documento e releia. É muito importante a gente estar sempre atualizando na nossa memória aquilo que a igreja vai nos ensinando. E quem nunca leu, de repente, e que aqui está agora acompanhando a live, e diga, olha, eu ainda não li esse documento da CNBB. Então, procurar o documento 105, né, da CNBB, que pode ser comprado o livro, né, em alguma livraria católica, ou pode, de repente, conseguir baixar o texto pela internet. Né? Então, aqui está o documento, é assim, tem uma apresentação do secretário-geral da CNBB, na época o Dom Leonardo, que hoje é cardeal, arcebispo lá de Manaus. Depois tem uma introdução de quem ajudou a fechar o documento, e esse documento tem 3 capítulos. Né? Primeiro, fala do cristão leigo como sujeito na igreja e no mundo, esperanças e angústias. Depois, vai falar do sujeito eclesial, o leigo como um sujeito eclesial, discípulos e missionários, cidadãos do mundo. E o terceiro capítulo vai falar da ação transformadora dos leigos e das leigas na igreja e no mundo. Na introdução do documento, aqui já vai, inclusive, falar mesmo, né, da vocação dos leigos. Diz assim: cada cristão leigo e leiga é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na igreja e no mundo. Cada cristão leigo e leiga, né? Então, aqui é bom, talvez, dizer a palavra no sentido de que todos nós, quando fomos batizados e batizadas, nos tornamos cristãos e cristãs, católicos e católicas, e entramos nesta vocação laical. Né? Todos na igreja, ao serem batizados, passam a ser leigos e leigas, e vão vivendo essa vocação. Alguns destes leigos e leigas, batizados e batizadas, descobrem depois uma outra vocação. Uns para serem ministros ordenados, diáconos, padres, outros para serem da vida consagrada, nas suas diversas formas de consagração, né? Mas, no início, tanto os ministros ordenados quanto os consagrados e consagradas entraram, na medida que foram batizados, nessa grande família dos cristãos leigos e leigas. Portanto, a maioria, né, da nossa igreja é formada por cristãos leigos e leigos. E, portanto, o documento vai lembrar que o cristão leigo e leiga é sujeito eclesial. Ele não é apenas objeto de uma ação evangelizadora. O leigo e a leiga também se torna
na igreja um sujeito ativo, participativo, né? E aqui o documento vai dizer que seria importante, urgente, abrir espaços de participação, estimular a missão, refletir sobre avanços e retrocessos nessa caminhada da vocação dos leigos, enfatizar a índole secular que caracteriza, né, o seu agir na igreja, e de que também os leigos e leigas são chamados a participar na ação pastoral da igreja. E aqui, quando o documento faz essa afirmativa, aponta exatamente para os dois caminhos onde os leigos atuam, né, a partir da sua vocação. Essa índole secular significa dizer que o leigo, a leiga, vivendo no século, ou seja, na sociedade, no meio do mundo, ali vai viver a sua vocação de leigo e leiga, né? Ocupando diversos espaços da sociedade em nome da fé, em nome do seguimento de Jesus, em nome do ser igreja. E, claro, né, os leigos têm também na igreja uma série de atividades que ajudam a igreja nos seus serviços, tipo celebrar o sacramento, para ir na liturgia, na catequese, nas diversas pastorais, dos movimentos, e aí também é a outra dimensão da vocação dos cristãos leigos. Aí, continuando o documento, vai lá no capítulo que fala o específico, né, da ação dos leigos, vai nos enfatizar essa questão da índole secular. Ou seja, o mundo é o espaço primeiro, né, é o campo próprio da ação evangelizadora e transformadora que compete aos leigos e leigas. Esses números que estão entre parênteses são números do texto do documento, a pessoa pode ir lá depois conferir e dar uma olhada. Depois ele vai dizer no número 71 que esse mundo marcado pela lógica individualista, pela globalização da indiferença, os leigos são chamados, então, a contrapor essa lógica, né? Vivendo em comunhão, vivendo na comunidade, participando, né, da vida e da ação da igreja. A igreja, né, é chamada a ser, diz o documento, comunidade de discípulos de Jesus Cristo, escola de vivência cristã, comunidade inserida no mundo, comunidade que se abre permanentemente para a vivência do mundo, e comunidade que mostra a fraternidade, né, como o serviço, né, e mostra a fraternidade e serviço como o jeito de ser igreja, né? E aí uma expressão muito cara depois ao Papa Francisco, né? Igreja em saída, né? E agora, nos últimos tempos, nessa caminhada sinodal, né? A igreja sinodal, né? Do último sínodo sobre a sinodalidade, uma igreja da escuta, do diálogo e do encontro. E tudo isso, diz o documento, é vivido pelos nossos leigos e leigas. Aqui eu já tinha até falado, né? O documento repete isso, né? Leigos e leigas são portadores da graça batismal e participantes do sacerdócio comum, né? O Concílio Vaticano II trouxe essa expressão, sacerdócio comum, ou seja, de todos os batizados e batizadas. E tem o sacerdócio ministerial, que é aquele que alguém ordenado, ministro, né? Daí o nome de ser sacerdócio ministerial. Mas os leigos e as leigas, e o batismo possui, portanto, esse sacerdócio comum a todos os batizados. Tem essa questão do âmbito de comunhão eclesial e de atuação do leigo como sujeito na família, na paróquia, nas comunidades, nos conselhos pastorais e de assuntos econômicos, nas assembleias paroquiais, nas reuniões pastorais, através dos ministérios
próprio dos leigos e das leigas, tem os ministérios reconhecidos, aqueles que uma diocese, uma prelazia, uma paróquia diz, olha, daqui para frente esse grupo de pessoas vai realizar esse serviço na comunidade e é reconhecido oficialmente. Tem aqueles que são ministérios confiados, né? A igreja escolhe algumas pessoas e diz, olha, vocês vão ter esse ministério, esse serviço para a comunidade. E, por exemplo, os ministérios da comunhão eucarística, o ministério da palavra, né? Que são confiados aos leigos e leigas. E tem ainda os ministérios instituídos, e o Papa Francisco, inclusive, oficializou, né, o ministério de acólito, o ministério de leitor, e mais na frente um pouquinho ele falou, instituiu, botou a catequista como sendo também um ministério instituído, confiado também aos leigos e leigas. E aí o documento, falando da vocação dos leigos, vai dizer que a atuação cristã do leigo, né, no social e no político é um serviço cristão ao mundo. E a participação consciente e decisiva dos leigos, né, em movimentos sociais, entidades de classe, partidos políticos, conselhos de políticas públicas, o documento afirma, isso tudo se constitui um inestimável serviço à humanidade e é parte integrante da missão de todo o povo de Deus. Então, quando os leigos e as leigas da nossa igreja ocupam esses espaços da sociedade civil, eles e elas estão ali realizando uma missão nossa também de igreja, uma missão nossa como povo de Deus, né? Portanto, o leigo e a leiga que, consciente da sua vocação de leigo e leiga, começa a fazer uma atuação, né, nesses espaços que o documento aqui já falou, eles fazem isso como cristãos católicos, como cristãs católicas. Isso é muito bonito, é muito importante e ajuda muito, inclusive. Depois fala aqui que a ação dos leigos e leigas no mundo, que é a índole secular chamada, é aquela ação rotineira, em casa, no trabalho, no lazer, né? Então, no dia a dia da vida das pessoas, eles estão vivendo a sua vocação de leigo. Portanto, o leigo e a leiga na igreja não são leigos e leigas apenas quando eles realizam um trabalho na comunidade, diria, interna, né? No serviço na comunidade interna. Mas eles são leigos e leigas 24 horas por dia, 30 dias no mês, 365 dias no ano e todos os anos que Deus permitir essa pessoa para viver. E o leigo e a leiga é chamado, então, a trabalhar na construção de uma cultura do encontro que gera compromisso para o bem comum. E onde é que os leigos alimentam, então, a sua espiritualidade, essa espiritualidade laical de ser presença da igreja no meio do mundo? Claro, como todos os outros cristãos e cristãs, vai alimentar a sua espiritualidade na palavra de Deus e na Eucaristia. Isso que o nosso documento vai nos indicando. Essa presença, essa inserção do leigo no mundo, através dessa inserção dos leigos no mundo, eles são chamados a viver a espiritualidade da comunhão e da missão. E aí, os leigos e leigas que vão viver essa índole secular, essa presença da igreja no meio da sociedade, se tornarão espaços, né, onde é que os leigos vão fazer isso também de uma maneira sintonizada com a caminhada eclesial, no que se chama de pastorais sociais, que são a solicitude, o cuidado que a igreja tem, né, diante das pessoas que sofrem situações reais de marginalização, exclusão e injustiça, e aí o leigo e a leiga atua também profeticamente, fazendo assim uma colaboração a partir da sua vocação para transformar a própria realidade, né? Indo além
daquilo que a gente chama do assistencialismo, que é aquela assistência imediata que a pessoa que está precisando tem que ter, né? Mas aí não para aí, os leigos vão mais adiante. Aí tem a questão da formação do laicato, né? O documento também fala sobre isso. Tem que ser uma formação permanente, ou seja, contínua, consistente e que contemple as dimensões humana, espiritual, teológica, pastoral, teórica e prática, né? Então, a formação das leigas, ela é uma necessidade e ela tem que ser assim, permanente e que abrange, né, todas as dimensões da pessoa, né, da pessoa cristã que o leigo é. Portanto, a formação é uma exigência, né, da nossa formação humana. A formação dos leigos e leigas é uma exigência da formação humana. É decisiva essa formação para a maturidade dos leigos e leigas. Por isso, a gente vai tentando fazer o que a gente pode, né, para possibilitar essa formação. Os encontros, a catequese, né, as palestras, a preparação para os sacramentos, né, é, hoje em dia, através das redes sociais, as lives que vai se falando sobre diversos assuntos, né, tudo isso gera formação. E o próprio documento faz uma referência à doutrina social da igreja, né, dizendo que a doutrina social da igreja é um precioso tesouro que oferece critérios e valores, respostas e rumos para as necessidades, as perguntas e os questionamentos da ordem social em vista do bem comum. E aí, aproveitando essa afirmativa do documento, né, sobre os cristãos leigos e leigas, dizendo que a doutrina social da igreja é um tesouro, deixa eu voltar aqui, é um precioso tesouro. Aí eu quero lembrar que estão fazendo desde o mês de março, né, live, uma vez por mês, sobre a doutrina social da igreja. Já fizemos março, abril, maio, junho, julho, agosto, 6 encontros, que está tudo gravado lá no Facebook da Prelazia. Você que não acompanhou no dia mesmo, pode acompanhar depois. E vamos até dezembro, né, fazendo esses encontros. Agora, em setembro, vai ser na terceira quarta-feira de setembro, porque na segunda quarta-feira, que é o dia normalmente, eu vou estar fazendo visita pastoral na paróquia Santa Ana em breve. Aí não tem como, né, fazer a live naquele dia. Mas na semana seguinte, dia 17, estaremos fazendo a nossa live, o doutrina social da igreja. Em cada diocese, e aqui a gente pode dizer em cada prelazia, haja um projeto de formação do laicato. Então, aqui é um desafio para a nossa prelazia, pensar em um projeto de formação. Não apenas acontecer formações esporádicas, temáticas, de vez em quando, mas que tenha a nossa prelazia possa ter, esperando para a próxima Assembleia, em julho de 2026, a gente possa já discutir esse projeto de formação do laicato dentro da realidade da prelazia do Marajó, com a sua geografia, né, do jeito que ela é, e com a abundância de águas, né, que circulam, né, no arquipélago do Marajó e na área da prelazia do Marajó. E o documento volta a insistir na importância da ação transformadora do leigo no mundo, na presença da igreja no meio da sociedade, através do testemunho, da ética, da competência, do anúncio, de serviços pastorais e de ministério, inserção na vida social, atuação na vida cultural e política. E essa ação transformadora do meio da lei inclui também, diz aqui o documento da CNBB, uma opção preferencial pelos pobres, a questão da solidariedade, da defesa da vida, da dignidade humana, do cuidado com a criação, da inclusão social, da justiça, da paz e da liberdade religiosa, né?
eu vou passar aqui um pouco. Aqui tem uma área que é importante, que é a comunicação, né? Implantar o documento dos leigos, né? Chega a afirmar isso, né? Como um campo de ação dos leigos, que é a comunicação. E está dito no documento, aí nesses números, que em cada prelazia do SESI devia-se implantar a PASCOM, a Pastoral da Comunicação. O que não é comunicado não é conhecido, diz o documento. Então, nós estamos aí também no caminho de fazer com que as nossas paróquias todas tenham a pastoral da comunicação e fazer funcionar o que do Evaristo já criou aqui, né, na prelazia. Ele deixou aí uma comissão, né, de comunicação para integrar todas as atividades de comunicação das 10 paróquias da prelazia. Fizemos uma tentativa de um encontro no ano passado, das 10 paróquias, 5 participaram na conversa virtual, e depois a gente não conseguiu mais voltar, mais a coordenadora que o Evaristo colocou, que ainda continua sendo a Socorro Tardes, lá de Breves, da paróquia São José e Santa Terezinha, salvo engano, está aí com muita vontade da gente voltar a fazer essa articulação. E o outro assunto, que já em 2016, nesse documento dos leigos já saía, e tinha ali 3 anos que tinha sido publicada a Laudato Si, esse assunto de cuidado com a casa comum. Os leigos e as leigas estão, portanto, bastante envolvidos nessa questão, e o documento fala de uma ação dos leigos e leigas inspirada na ecologia integral proposta pelo Papa Francisco na Laudato Si. Aqui eu quero só deixar assim, existe, meus irmãos e minhas irmãs, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e o documento fala do Conselho. Assim como tem a CNBB para os bispos, a CRB para os religiosos, o CNB para os padres, o CNB para os diáconos, tem o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que vai ajudando a articulação para a vivência correta e feliz da vocação dos cristãos leigos e leigas. Aqui está um símbolo que é usado pelo Conselho CNLB, que é Diocesano Conselho de Nacional Leigos de e Leigas. Leigos e Leigas. Entendamos bem, Depois eles no Conselho Diocesano publicaram, de né, Pastoral na página deles participam essa não só diferença que leigos, eu quis mas trazer aqui também para nós. bispos, presbíteros, diáconos, Existe o religiosos e Conselho Diocesano, no representantes nosso das caso aqui é o pastorais Conselho para planejar Prelatíssimo e e executar as Pastoral, atividades chamado pastorais da CPT, que a Diocese. gente se reuniu agora em No julho, lá em Conselho Breves, Diocesano de Leigos e e desse Leigas conselho participam somente leigos, leigos e leigas, bispos, que busca presbíteros, diáconos, articular e organizar a consagrados, ação do né? laicato Portanto, de no todas as cumprimento ordens. de sua Está no vocação e missão na conselho, Igreja, no nosso caso mas, aqui, sobretudo, na prelatístico sua e pastoral. presença O evangelizadora na conselho sociedade. prelatístico de leigos e Todos os leigas batizados são participam somente de corresponsáveis na leigos e leigas. evangelização da Portanto, sociedade, essa é a mas aos diferença. conselhos de leigos e Um é o leigas é conjunto das atribuído vocações, a ou tarefa seja, imensa e difícil prelatístico de e levar pastoral, os e o outro cristãos é o leigos e conselho leigas a só agirem na formado pelos leigos. transformação. Aqui na prelacia também tem a comissão do laicato, criada também por Dom Evaristo, mas no momento a gente só está com uma leiga compondo o conselho. Eu aproveito aqui para quem é da área da prelazia, para quem sabe a gente possa fortalecer o nosso conselho do laicato. É a Dona Maria Lima, lá de Anajás. Foi colocada por Dom Evaristo, ela disse que quer continuar ajudando. E tem um assessor espiritual, assumiu o recente, que é o padre Anderson, né, que vai assim, assessorar o Conselho do Laicato, mas ele está assim, dependendo do funcionamento do Conselho. O que é o Conselho, o que é que faz o Conselho, como funciona o Conselho, como posso participar do Conselho?
Eu vou deixar esse assunto para a próxima, uma das nossas próximas lives. A gente poderia conversar sobre o Conselho do Laicato da Prelazia do Marajó. Como estamos falando da ação, da presença dos leigos e leigas no mundo, na transformação da sociedade à luz da fé, da palavra de Deus e do ensinamento da igreja, existe, através da Comissão Sociotransformadora da CNBB, uma participação em um plebiscito popular que está acontecendo nesses tempos, até o final de setembro, para fazer uma votação, é um plebiscito mesmo, para opinar sobre a questão da mudança do tempo de trabalho, que atualmente é 6 dias de trabalho e 1 dia de folga, e a proposta é 5 dias de trabalho, 2 dias de folga, e a pergunta do plebiscito é se a gente concorda com isso. E a outra pergunta é com relação a quem ganha mais de 50 mil reais por mês deve pagar mais imposto do que quem ganha até 5 mil reais? Então, se você acha que sim, aí você vai votar que deve haver. Então, o plebiscito está aí nas redes sociais. No próximo domingo, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso aqui na missa da Catedral e até já vou levando aqui algumas cédulas para quem quiser participar, votar, né? É possível fazer isso, eu já cadastrei uma urna, né? Na página própria, né? Que faz o plebiscito, a nossa prelasia do Marajó já está cadastrada, e a gente vai estar colocando essa urna aí até o dia 30 de setembro, para quem quiser votar, e aí tem que, é claro, quem vota tem que preencher o nome, botar um documento e assinar, porque essa votação vai ser encaminhada para o Congresso Nacional, deve estar observando a vida que está sendo proposta. Então, era um pouco isso, Pablo, que a gente poderia estar falando hoje aqui sobre os leigos, né? E eu vou aproveitar que ainda estou com a fala, só para dizer que o teólogo é para o Portel, né? O Portel da comunidade Santo Ezequiel Moreno, da paróquia Nossa Senhora da Luz de Portel. E quem entrou aqui é a das comunicação da CNBB Norte 2, né? Diz assim: boa noite, Edonildo, o Conselho de Lei é essencial para a vida da Igreja Católica. São protagonistas da evangelização em suas realidades diversas, tanto dentro quanto fora da Igreja, capacitando os fiéis a descobrirem sua vocação e missão. Nosso aplauso a todos. Aí um aplauso para todos os ministérios da comunicação da CNBB. E tem aqui a Francinete, eu confesso, Francinete, que eu não me lembro de onde você é, depois você me diz aí também. A minha irmã de sangue, a Edis, lá de Araci, na Bahia, está acompanhando aí a nossa live. Ela disse que está dando eco, a Viviane da comunicação fala que está dando eco na transmissão. Eu não sei se é porque eu estou com o celular ligado aqui, vou fechar aqui o celular, Viviane, para ver se melhora. E também porque eu estou com o meu assessor aqui bem perto. Talvez isso, os dois comunicando no mesmo espaço, produz um pouco de eco. Não é Wanda, né? Não é de Araci, Caíta ele que seja lá de Belgasco, né? Da paróquia São Miguel, está dando muito eco também aí. Depois diz que aí a Viviane volta a comentar, e é dirigido para quem é da PASCOM, né, da comunicação em nossas paróquias. Ela diz assim: é muito importante, a comunicação é muito importante, ela não está somente nas divulgações e cobertura de eventos,
mas está dentro de cada um de nós. Quando comunicamos a palavra, o trabalho dos comunicadores é muito importante para fazer memória da história de cada diocese, de cada prelazia. Obrigado, Viviane, pela sua participação. O Odemir está dizendo que o áudio também não está bom. O que está acontecendo, mas vamos. Deixa eu ver se eu fecho aqui um pouquinho. Mas se eu fechar mais aqui, eu acho que vai prejudicar também na qualidade do som. Ele disse que não está conseguindo entender. Outra pessoa dizendo a mesma coisa. Vamos ver o que é que a gente faz aí depois para melhorar. Comunicação, né? Nosso som. Mas, por enquanto, nós vamos seguir assim. Você diz aí alguma coisa? Esse vamos dar continuidade ao nosso programa Conversando com o Bispo, né? E, Dom Newton, recentemente o senhor participou do encontro dos bispos da Pan-Amazônia, em Bogotá, Colômbia. Vamos conversar um pouco sobre este encontro, quem convocou este encontro e qual a sua avaliação. Isto, né? Então, um outro assunto nesse conversando com o bispo, que algumas pessoas foram me perguntando assim, quase que informalmente, né? Quando eu coloquei na agenda pastoral da prelazia do mês de agosto, a saída do bispo até esse encontro dos bispos da Pan-Amazônia, uma vez ou outra alguém me perguntava, mas como é que é isso? Como é que foi, né? Quem são esses bispos da Pan-Amazônia? Então, a Pan-Amazônia é o bioma Amazônia presente no Brasil, né? E presente em outros países, né? E em outros países, presente em outros países, tipo as Guianas francesa, inglesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, né? Então, nós temos o bioma Amazônia também nesses outros países, não só no Brasil. Então, quando se fala de Pan-Amazônia, está se falando da Amazônia presente nesses 9 países, né, onde o bioma Amazônia se faz presente. Então, os bispos que trabalham nesses países, né, além do Brasil, eles, então, formam esse conjunto de bispos da Pan-Amazônia. E, às vezes, acontece o encontro dos bispos da Amazônia brasileira, e, às vezes, acontece um encontro como esse agora, dos bispos de todos os países onde o bioma Amazônia. Aqui está aí o cartaz de divulgação do encontro, né, que foi de 17 a 20 de agosto, foi em Bogotá, na Colômbia. Aí vai variando um pouquinho de país, mas dessa vez foi em Bogotá porque lá está a sede do chamado SEAMA, que é Conferência Eclesial da Amazônia, né? Que é uma experiência nova que está também começando agora, depois do Sínodo para a Amazônia, que está acontecendo. Aqui está uma foto, né? Vocês vão ver aí, dos bispos e também de alguns leigos que são da diretoria do chamado SEAMA, e que nós fizemos essa foto aí para registrar os que estavam presentes. Eu estou perdido aí no meio desse grupo aí, representando aqui a nossa prelazia. Vocês veem aí bem na frente, sentado, o bispo anterior, né, o nosso Dom Evaristo ali, marcando presença. Essas duas mulheres que aparecem aí, né, bem, onde tem a letra A de Seama, a primeira, o tipo A de Seama, é, é uma leiga, não, desculpa, é uma religiosa, a segunda, e uma leiga indígena, a primeira.
elas fazem parte da diretoria do CEAM, porque é uma conferência eclesial e não é episcopal, né? Portanto, tem leigos, sagrados, padres e bispos formando o CEAM. E mais na frente tem ali uma religiosa né, que está com a parte do véu, que é também uma religiosa que coordena a vida religiosa na América Latina, né? Então estava lá também representando a vida religiosa. No final do encontro, lá em Bogotá, dia 20 de agosto, os bispos da Pan-Amazônia aprovaram um documento e com o título, né, de SEAMA, um sinal de esperança, assim, 5 anos depois do Sínodo da Amazônia. E aqui está a foto dentro do espaço onde aconteceu o encontro, na hora que estava se votando o documento final. Foi feito uma equipe para fazer o documento, depois foi apresentado, fizemos várias observações, sugestões, a equipe trabalhou nessas mudanças e voltou para uma aprovação. E aí, na hora da aprovação, a gente percebe aí a presença, então. Esses que estão aqui na parte de trás, de costas, são os que fazem parte da diretoria hoje a chamada Conferência Eclesial da Amazônia. E esse documento traz algumas coisas, esse documento final, né, desse encontro, né? Primeiro diz, olha, com alegria e gratidão, como peregrinos da esperança, nós, bispos, membros da Conferência Eclesial da Amazônia, SEAMA, convocados por sua presidência, nos reuniu de 17 a 20 de agosto, na sede do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o chamado CELAM, que fica lá também botado. O encontro foi feito, inclusive, lá nesse lugar, na casa da Conferência Episcopal, do Conselho Episcopal, melhor dizendo. Então, a primeira coisa é dizer da alegria e da gratidão, né, de estar ali, de estarmos ali. Depois dizemos assim: nós, pastores, em uma igreja sinodal, com imensa gratidão, reconhecemos a entrega generosa e arriscada de numerosos membros do povo de Deus, leigos e leigas, religiosos e religiosas, diáconos, presbíteros e bispos na Amazônia. De fato, os relatos que a gente pôde escutar ali durante o encontro desses diversos países é uma missão bastante comprometedora, né? Não comprometedora assim, não é nem comprometedora, uma missão bastante comprometida, né? Com a Amazônia e com os povos que vivem na Amazônia, seja na cidade, ou seja no interior. E a gente reconhecer, né, essa presença da igreja, né, de todas as vocações da igreja nessa missão na Amazônia. Valorizamos os passos significativos que, como povo de Deus, demos já na escuta, na articulação das dioceses, no caso aqui prelazias, na revitalização dos diversos conselhos, no planejamento pastoral, na formação teológica, espiritual, ministerial e pastoral, que busca responder aos sinais dos tempos. Foi feita uma escuta, Pablo, e quem está nos acompanhando, né? No primeiro dia, a gente fez uma escuta de como é que está acontecendo a missão em cada país, né? Como é que a igreja está vivendo a missão em cada país. E aí se falou muito nisso aqui, né? Que em todos os lugares está acontecendo essa caminhada de uma igreja sinodal através justamente dos conselhos, do planejamento pastoral, da formação, que vai fazendo com que todo mundo se sinta participante. Depois, no documento final, a gente diz que constatamos, no documento final, uma maior consciência uma maior consciência
em relação à ecologia integral, ao bioma, à Amazônia, à defesa do território, aos direitos dos seus habitantes, particularmente dos povos originários, dos povos indígenas. Muitas de nossas comunidades desenvolvem um trabalho silencioso e arriscado diante das ameaças que sofrem por defender seu território. Foi também, Pablo, e quem nos acompanha, muito impactante alguns depoimentos, né, de bispos do grande desafio que tem sido, né, em seus lugares, né, esse trabalho na linha da defesa do território, dos povos, né, com diversas ameaças que essas pessoas vão receber. Então, são depoimentos, assim, diria até que emocionantes, né, da gente acompanhar. Ainda diz o documento final, reconhecemos com humildade e também com honestidade certas resistências que vemos traduzidas em medos persistentes à mudança para uma igreja sinodal e com rosto amazônico. Alguns desses receios, desses medos se manifestam na falta de discernimento, na permanência de um certo autoritarismo e clericalismo em alguns setores da igreja. Também foi bastante falado, comentado por vários bispos, né, que apesar de ter acontecido o sínodo em 2019, do querido Amazônia do Papa Francisco em 2020, né, do da Laudate Deum, né, Deum em 2023, e do sínodo da sinodalidade, ainda existe de fato em diversos lugares, né, igrejas que têm dificuldade de vivenciar essa experiência, né, de uma caminhada assim de uma igreja sinodal e com rosto amazônico, porque tem pessoas que resistem, não querem, preferem continuar sendo como sempre foram, e aí vem dificultando nesse caminho. Mas a gente diz no documento final, como bispos, sentimos-nos chamados a crescer do espírito profético que sempre deve caracterizar a igreja. A partir dessa situação da dificuldade, da missão, né, que vai se encontrando em diversos lugares da Amazônia, da Pan-Amazônia, a gente disse, não, não dá para a gente parar. Temos que continuar fazendo a nossa missão, mesmo, né, sabendo da dificuldade que é fazer isso. O Espírito de Deus nos impele a assumir, ser e viver uma igreja centrada no batismo, do qual surgiram todas as vocações e ministérios ordenados, instituídos e aqueles que o Espírito continua suscitando, né? Então a gente tem consciência de que é aquilo que o Apocalipse fala, né? Ouvir o que o Espírito diz à igreja, né? Fazemos memória de que somos terra e que ela, a terra, clama pelos danos que lhe causamos. Este tratamento irresponsável e desrespeitoso que temos dado à terra gerou o que se chama crise climática, né? Foi também bastante falado por vários bispos de vários países, né? Essa crise climática que no Brasil a gente também experimenta, mas que nos outros países, infelizmente, também experimentam. Renovamos o nosso compromisso com a ecologia integral, o cuidado da casa comum. Queremos continuar crescendo como uma igreja com coração amazônico, que caminha com suas comunidades, que aprende com a sabedoria ancestral dos povos indígenas. E o fruto do nosso encontro confirma essa nossa pertença à Conferência Eclesial da Amazônia, que os bispos dizendo que querem fazer parte da Conferência Eclesial da Amazônia, o CEAMA, que reconhecemos como espaço privilegiado de comunhão, discernimento e missão. Comprometemos-nos a fazê-la crescer, fortalecer-se e consolidar-se.
E desejamos desenvolver programas de formação para seminaristas e clero, vida religiosa, aqui seria melhor vida consagrada, em todas as suas formas, e agentes pastorais, né, leigos e leigas aqui. Esperamos, a partir da SEAMA, a Conferência Eclesial, empreender a busca de formas de sustentabilidade econômica que nos permitam obter os recursos necessários para a nossa pastoral e facilitar uma colaboração mais estreita entre as jurisdições eclesiásticas vizinhas. Foi bastante também falado da dificuldade econômica que a gente tem na Amazônia, por causa das suas grandes distâncias, por causa do uso quase que exclusivo, né, do transporte por água, que acaba sendo um transporte caro para a igreja realizar todas as atividades que ela precisa realizar na sua missão. Então, se falou de que a SEAMA, esse organismo, poderá articular uma solidariedade, né, nesse campo da economia, para ver que uma realidade que tem uma situação econômica melhor possa ajudar uma outra que tem uma situação econômica mais difícil. Então, aí fala até de essas jurisdições eclesiásticas vizinhas, seria assim, dioceses vizinhas, dioceses e prelazias que são vizinhos, aquelas que podem mais ajudar a que tem mais dificuldade. Aqui está a foto dos bispos do Regional Norte 2, com a presença no meio aí da nossa secretária Cristiane, que é a secretária da CNBB Norte 2. Então, só para que está lá em cima, né? Na ponta de cima, na primeira fila está o Dom Assis, que hoje está em Macapá, Dom José Maria, a minha pessoa, Dom Irineu, Dom Bernardo, Dom Paulo, Dom Vital, Dom João, Dom Jesus, Dom Vilmar, esse outro aqui é de Castanhal, vou fugir o nome dele agora, o Dom Posidônio e Dom Carlos Vezelete, obrigado. Depois vem Dom Posidônio e Dom, me fugiu o nome também agora, é um dos mais recentes aqui, que é lá de. Fugiu também. Aqui é a foto da celebração de encerramento do encontro na Catedral lá de Bogotá, né, de todos os da Amazônia brasileira. Aqui não é o conjunto total, é só dos bispos da Amazônia brasileira, né? Então, juntando todos os regionais, né? Norte 1, Norte 2, Norte 3, Oeste 2 e Nordeste 5, né? Então, esse conjunto de bispos aqui. Então, é isso que a gente podia, só para a gente dizer que a prelasia do Marajó também esteve lá presente, na minha pessoa, e a gente pôde, quando houve oportunidade, falar da nossa realidade, dos desafios que nós temos aqui nessa nossa missão. E é assim, é essa proximidade entre as igrejas que estão vivendo a missão na Amazônia, que a gente quer também, como prelasia do Marajó, também nos aproximar cada vez mais, seja do Regional Norte 2, da CNBB, seja desse caminho agora através da SEAMA, né, da Conferência Eclesial da Amazônia, para que nossa prelazia do Marajó possa também ser conhecida, né, pelas outras instâncias da igreja e, com isso, a gente ir conseguindo apoios, né? Padres que queiram vir fazer missão por aqui, consagrados e consagradas que queiram vir fazer missão por aqui, leigos e leigas que queiram vir fazer missão, né, por um tempo aqui entre nós, e também essa busca de recursos, porque também a gente corre atrás aqui, e não é fácil a gente manter, né, as atividades, principalmente de formação, né, dos próprios leigos, é um dos nossos grandes desafios, né? Como é que a gente pode ir subsidiando, né, a necessidade da formação dos leigos. Então, Pablo,
era isso, né? Eu acho que os dois assuntos estavam previstos para hoje. Deixa eu olhar aqui se tem algum recado aqui que entrou depois daquelas nossas últimas duas. O Odeni disse que deu uma melhorada no áudio, ainda bem, né? A Viviane também falou que melhorou bastante o som. A gente vai aprendendo, viu, Viviane? Na próxima, nós vamos fazer uma live com uma qualidade melhor. O Odeni também. Então, a Benedita Ferreira, já falei, lá de Bagre, o, algumas pessoas da Escola de Fé e Cidadania, lá, a irmã Dorothy, lá de Anapu, também está nos acompanhando, o Jeová, que é da Pastoral da Juventude, o Rafael Souza, que não é o nosso padre Rafael, eu não sei dizer, Rafael Souza, de onde você está falando. E Dom Ivanildo, obrigado, Viviane. É a idade, né? Tu vai esquecendo. Dom Ivanildo, que é de Cametá, aquele último que estava na fila de baixo, né? Isso. Então, assim, obrigado a você, Pablo, porque foi também um convite a queima-roupa, Eu que de última agradeço. hora, né? Eu disse, não, mas vou fazer essa live sozinho, vai ficar muito complicado, né? E a minha vontade é de criar realmente uma live participativa, alguém apresentando, eu falando menos do que eu falei hoje, para a gente ouvir mais as pessoas, interagir mais com as pessoas. Então, nós vamos pensando para a próxima live. Se você puder nos ajudar, será muito bom, né? É uma vez por mês que nós Disponível. vamos fazer essa live, mas depois a gente vai falando com você, falando com os demais aqui da Pascom do Menino Deus, aqui de Soure, e, e a gente vai animando aí outros que também eu cheguei a comentar, mas todos ficavam com medo, né? Acho que você veio e vai quebrar esse medo, né? Verdade. Ela assim, "Ih, mas sei lá, não consigo, não tenho jeito, né?" E a sua presença já foi para mostrar que não é nada do outro mundo, né? É uma coisa que vai acontecendo aqui. Rafael, faço parte da paróquia de Portel. Tá certo, Rafael. Rimou, né? Rafael com Portel. Portel, né? E entrou aqui para dizer boa noite a Ângela Oliveira. Eu também não sei dizer, Ângela, de onde você está falando. Então, vamos dizendo sempre assim: eu sou Ângela, eu sou José, de tal lugar, porque aí a gente vai. Eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, assim, né? Alguns eu já vou identificando, quem está mais ligado nas pastorais, com quem eu já tive contato, grupos e movimentos, aqui lá de Salvador, na Bahia, falando, dando uma boa noite aqui, uma membro de um instituto secular, né, a Francisca, ela sempre nos acompanha também essas nossas lives. Ô Pablo, diga aí agora uma palavra, você que estava conduzindo, eu estou devolvendo a você e depois a gente faz a bênção final. É isso, é uma honra, né, estar aqui junto com o Dom Ion Newton, apresentando esse programa, que é um programa muito importante para nós aqui do Marajó, para tirar nossas dúvidas, também para ter esse contato mais próximo com o nosso pastor. Então, participe sempre, você que ainda vai assistir essa live, é algo grandioso mesmo para cada um de nós, essa live, para nos ajudar também a entender melhor aquilo que a igreja nos ensina, né? Onde está o pastor, onde está o nosso bispo, ali está a igreja. Muito obrigado, Dom Newton. Muito bem, obrigado a você, Pablo. Obrigado a todos que estiveram acompanhando, né, ao vivo. E também vou saudar já de agradecer a quem vai depois nos acompanhar, assim, pegando aí pelo Facebook da Prelazia do Marajó. E vamos concluir entregando, né, a vocação dos leigos e leigas, que nós conversamos hoje um pouquinho aqui, para mostrar quem são e o que fazem na nossa igreja, a partir do documento da CNBB, que fala exatamente da vocação dos leigos, documento 105, né? E também entregando nas mãos de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, essa caminhada da igreja na Amazônia e na Pan-Amazônia. Todos os bispos, né? Todos os leigos, todos os padres, diáconos,
todos os consagrados e consagradas nas mais diversas formas, né, de consagração presentes na Igreja da Pan-Amazônia. Então, entreguemos nas mãos de Deus e entreguemos essa organização da Conferência Eclesial da Amazônia, a SEAMA, para que a gente possa crescer nessa comunhão entre nós, as igrejas presentes na Pan-Amazônia. A Ângela Oliveira está dizendo que é daqui de Soure. Opa, é do grupo da Ecologia, da Pastoral da Ecologia. Muito obrigado. Aqui a irmã Noemi também disse que estava acompanhando lá de Anajás. Muito bem. Então vamos rezar a Nossa Senhora pedindo a sua intercessão por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, né? Hoje nós lembramos a memória do seu martírio. E por intercessão de Nossa Senhora da Consolação, padroeira aqui da nossa catedral, cuja festa a gente celebra na próxima semana. Desça sobre as pessoas que estão aqui acompanhando essa live e sobre todas as outras que vão acompanhar posteriormente a bênção de Deus Todo-Poderoso no amor. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite e até a próxima live. Não tem data marcada, depois a gente vai estar anunciando aí no card. Só ficar acompanhando aqui as redes sociais da Prelazia do Marajó. Boa noite.